de Israel. Ou seja, tudo por etapa, né? Como eu disse aqui no começo, no capítulo 1. Primeiro, Deus dá a visão, ele tem um encontro com Deus, sobrenatural com Deus, ele vê a glória de Deus, né? Ou seja, ele ali tem a experiência de ter um contato com Deus, ou com a glória de Deus. E depois disso, aí Deus ele faz o chamado, Deus passa a mensagem que ele quer passar, né? E no capítulo 3, ele continua falando sobre essa mensagem. Então ele vai alimentar primeiro o profeta, é como se uma pessoa, né, ele vai receber o chamado. Primeiro, ele tem o seu encontro com Deus, né? Aí depois Deus chama para a missão, para a vocação dele. Aí depois Deus vai preparar aquela pessoa, né? E nós vemos aqui que o preparo melhor é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus, amado, ele tem responsabilidade com a palavra dele, né? Às vezes a pessoa fala assim, vai, profetiza, fala, abre a boca que Deus vai honrar o que você falar. Isso não existe. Isso não existe, profetizar desse jeito. E Deus não vai honrar a palavra de homem, ele vai honrar a palavra de Deus. Não é porque eu falei, vai acontecer que vai acontecer. Vai acontecer se for a palavra de Deus, se for a palavra do Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então ele fala, come este rolo. Aí ele come o rolo e Deus fala, vai e fala à casa de Israel. Ou seja, não vá vazio, né? Porque você vai alimentar outros. Então, para você alimentar outros, você precisa estar alimentado, né? Para você falar de mim para outras pessoas, primeiro você precisou ter um encontro comigo. Agora eu estou mandando você falar. Mas se você for vazio, você vai falar o quê? Então qual era a preocupação de Deus? Era que Ezequiel falasse a palavra dele. Ou seja, ela não seria uma mensagem inventada da cabeça de Ezequiel. Ela não seria de inspiração do homem, de inspiração do profeta. Ele receberia a palavra pela inspiração do Espírito de Deus, pela inspiração de Deus que ele ia falar. Por quê? Justamente para Deus validar a palavra. Ele precisava falar em nome de Deus. Então, aqui, amado, também destaca a obediência do profeta. Deus vai falando com ele e ele vai obedecendo, né? O versículo 2. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer o teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Então ele vai obedecendo a Deus. Deus vai falando com ele, e ele vai obedecendo. Como nós aplicamos isso na nossa vida? É que de nada adianta nós ouvirmos a palavra de Deus, né? E a gente não obedecer a Deus, não aplicar esta palavra ao nosso coração, né? Então, Deus ele vai falando com o profeta, come o rolo. Ele abre a boca e ele come o rolo. Significa a obediência do profeta. E o profeta, ele não espera muito tempo para assimilar a palavra de Deus. Ele assimila rápido a palavra de Deus, a voz de Deus. Ele não questiona. A gente percebe aqui que é só Deus que fala. Ele não fala nada, né? Ele apenas obedece os comandos de Deus. É justamente isso que nós devemos fazer. Nós não devemos questionar a palavra de Deus. Nós podemos até questionar o que a pessoa está pregando, mas nós não devemos questionar a palavra de Deus, né? Porque existem algumas coisas que é meio estranho, que parece ser estranho, lá no próprio
livro de Pedro, né, a Bíblia fala que algumas coisas estranhas acontecem na nossa vida, algumas provas que elas são estranhas, né, mas não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, diz a palavra do Senhor. Então, o que era estranho aqui para Ezequiel? O estranho para ele é que ele passou a vida toda dele sendo preparado para uma coisa, e aí Deus chama para outra. Né? É como essas pessoas, por exemplo, que ele faz medicina, estuda advocacia, enfim, se prepara todinho, né? Às vezes para ganhar dinheiro, e aí Deus chama ele. E ele acaba abandonando tudo, né, para pregar a palavra de Deus. Ou seja, nós temos que aprender que quem tem o comando da nossa vida é Deus. E isso é bom. Isso é bom, porque muitas vezes os nossos planos, eles são frustrados. Né? Muitas vezes ele não acontece. Porque nós não conhecemos o futuro, nós conhecemos um pouco o presente, mas nós não conhecemos o futuro. O que pode acontecer amanhã? Não sabemos. Agora, quando nós estamos nas mãos de Deus, então nós estamos seguros. Porque Ele conhece o passado, Ele conhece o presente e Ele conhece o futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Deus, o Senhor Jesus Cristo, né, lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele fala assim, ó, quantas vezes quis eu ajuntar-vos debaixo das asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vocês não quisestes. Desde agora a vossa casa vos ficará deserta. O que ele está querendo dizer? Ó? Eu sempre quis dar para vocês a minha proteção, mas vocês não quiseram. Vocês preferiram, né, buscar a proteção em outras coisas. Quando ele fala lá da figura da galinha, né? Por exemplo, quando assim uma galinha, se vier uma chuva, uma tempestade, o que a galinha faz? Ela abre as asas e coloca os filhinhos lá debaixo. Ele está protegido da tempestade. Ele está protegido da calamidade. Né? Mas se não tiver a galinha ali, amado, todos eles vão perecer. É isso que Jesus ele estava dizendo para os judeus ali naquele momento. Eu queria, mas vocês não querem. Então nós vemos aí, amado, que Deus, ele respeita a vontade do homem. Deus, para nos usar, nós temos que deixar Deus nos usar. Porque Deus não vai se impor à força. Você pode ver que ele primeiro mostra a glória, aí depois ele chama, aí depois ele passa orientações, né? E a pessoa vai obedecendo os comandos de Deus, para que Deus ele possa usar. Deus não vai impor como um tirano para nos usar. Não. Aí nós temos que ir se abrindo para Deus, né? Temos que ir deixando Deus nos usar, através da sua palavra, através do Espírito Santo de Deus, através dos dons espiritual. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então ele abre a boca, né, de prontidão, e Deus dá a ele a comer o rolo. Então Deus disse, dá de comer o seu ventre. Né? Dá de comer o seu ser, todo o seu ser, e encha as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Pode ver que Deus está dizendo, amado, né? Encha as tuas entranhas. Ou seja, isso aqui é a palavra de Deus, entrando no ser humano, alimentando o ser humano. Aí você pode ver aqui, ó, né, que não tem limite. É para se alimentar até fartar. É para se alimentar até, né, todo dia, diariamente. Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra de Deus ele é alimento, ele é pão, ele é água, ele é leite, ele é mel, ele é azeite. Né? Ela é alimento. E nós temos que nos alimentar diariamente da palavra de Deus Todo-Poderoso. Alimente, encha as tuas entranhas.
Enche as tuas entranhas. A partir do momento que o homem está cheio da palavra de Deus, né, ele abre um espaço para Deus usar ele. Como eu já disse aqui várias vezes, né, que a ferramenta para Deus usar o homem é a palavra dele. Por isso que ela é a espada do Espírito. Né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas quando ele come aquele rolo ali, ó, né, ele comeu, e era na boca dele doce como mel. Olha que coisa, né? Aí você pode ir para muitas interpretações aqui. Ele comeu, na boca dele era doce como mel. Essa foi a reação do profeta ao comer a palavra de Deus. Na boca dele era doce como mel, era agradável. Isso significa, amado, que é gostoso estudar a palavra de Deus, que é gostoso se alimentar da palavra do Senhor. É o que ela traz para nós? Ela traz conforto para nós. Ela traz segurança. A Bíblia diz que ela é um escudo para aqueles que confiam nela. Ela traz segurança. Lá em Jeremias capítulo 15, parece que versículo 15 também, a Bíblia diz: achando eu a tua palavra, logo as comi. E então ela foi gozo e alegria para o meu coração. Por isso que ela é doce. Agora, ela é doce para a pessoa que obedece à palavra de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 10, parece que versículo 9, 10 ou 9, está escrito que João pegou o livrinho e ele comeu. Na boca dele era doce, mas no ventre era amargo. Né? O que era aquele amargor? Né? Aquele doce e amargo. É que para o profeta, a palavra de Deus era doce. Ele era o mensageiro da palavra, era doce. Para aqueles que obedecem, a palavra de Deus é doce. Agora, o conteúdo da mensagem que ele ia passar é que era amargo. E o conteúdo da palavra que ele ia passar era exatamente o juízo de Deus, assim como Ezequiel aqui. Mas aqui não fala que no ventre de Ezequiel era amargo. Lá fala que no ventre de João ela era amarga, era o teor da palavra. Para ele era doce, mas a mensagem que ele ia passar para as pessoas seria amarga, seria dura, seria lamentações, suspiros e ais. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então a gente vê aí, né, como que é gostoso ler a palavra. E realmente ler a palavra, mas é gostoso. Por isso que nós temos que familiarizar com a palavra, ler a palavra, meditar a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, ser sensível à voz de Deus, ser interessado em aprender a palavra de Deus. Né? Tem gente que se ele ouvir, se ele estiver ouvindo a palavra de Deus, ele sai dali. Ele não quer ouvir. Parece que ele tem nojo da palavra de Deus. Mas aí ele fala assim: eu sou crente, eu sou cristão. Eu não gosto de ouvir. Tem gente, mas se você começar a falar da palavra de Deus, ele sai de perto de você. E ele é crente. Ou dizendo ele que ele é crente, mas ele começa a sair de perto de você. Né? É como se a palavra de Deus fosse amarga para ele. Porque a palavra amarga são palavras de repreensões, que no momento não parece ser de gozo. Depois é que ela vai trazer o gozo. É que ela vai produzir frutos pacíficos de justiça, exercitado pela palavra que você ouviu. Então isso quer dizer que nós ouvimos a palavra de Deus e ela vai trabalhando no nosso ser. Nós ouvimos a palavra de Deus, amado, e armazenamos ela no coração, e ela não fica lá parada, não. De forma preguiçosa dentro de nós. Ela não fica, não. Ela fica lá se movimentando. Ela vai até as juntas, vai às medulas, ela vai até a divisão da alma, do espírito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ela faz um movimento interior, ela faz um movimento interno dentro da pessoa
louvado seja o nome do Senhor, até que a pessoa venha considerar todos os seus caminhos diante de Deus e ele endireitar as nossas veredas. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus. E disse-me o versículo 4, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Agora Deus vai indicar para ele, a palavra que ele vai dizer. Deus vai falar para ele da missão dele. Olha, eu vou te dar uma missão, mas a missão é dura. A missão não é fácil para você. É a mesma coisa que Jesus Cristo ele falou. Em mim vocês têm paz, no mundo não. No mundo vocês não têm paz. No mundo vocês vão ter aflições, perseguições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como se Jesus estivesse dizendo para eles, vocês também vão vencer o mundo. Se vocês tiverem um bom ânimo, se vocês tiverem disposição firme, crê em mim, crê em Deus Todo-Poderoso, vocês também vão vencer as perseguições por amor ao meu nome. Então Deus vai dizer para ele a mensagem vai ser essa. Entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu és enviado a um povo de estranha fala, não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Deus está dizendo para ele assim, as pessoas que você vão se dirigir para pregar são pessoas que você conhece. Aí depois ele vai dizer assim, no versículo 6, nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não posso entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te daria ouvido. Deus está dizendo para ele, olha, não fique muito animado porque você vai pregar a minha mensagem às pessoas que você conhece e às pessoas que te conhecem. Fica animado não. Você vai pregar uma mensagem para eles, mas eles não vão aceitar a mensagem. Se eu te enviar a uma nação de língua difícil, cujas palavras você não pode entender, você não pode compreender, se eu aos tais te enviara, certamente elas te dariam ouvido. Amado. E é por isso que a gente fala, é muito mais fácil pregar para ímpio do que pregar para crente. É muito mais difícil. Porque o crente, amado, principalmente quando ele é novo de cristão, aí é bom. Porque o desejo dele de aprender é grande. Geralmente ele ouve, ele não questiona a palavra. E também ele tem que cair em mãos certas, em pessoas verdadeiras, que ensine ele a verdade. Porque geralmente ele vai acreditar em tudo que ensina ele. Ele vai ter que cair num lugar realmente onde pregue a verdade. Mas crente velho não. Crente velho, ele já é jactancioso, o orgulho já rondou a vida dele, às vezes já entrou nele, como o apóstolo Paulo fala, estais ricos, estais fartos, sem nós reinais, quem dera, se sem nós vocês reinassem. Como Paulo estivesse dizendo, era isso que eu queria. Então o orgulho começa a entrar no coração da pessoa, e ele começa a ouvir a palavra de Deus, é como aquela pessoa que ele é desviado. Você vai pregar para o desviado, ele fala para você, eu sei disso. Se você for pregar para um presbítero, para um pastor desviado, uma das primeiras coisas que ele vai falar para você é isso. Irmão, não adianta você falar isso para mim, eu sei disso aí melhor do que você. Eu já cansei de ensinar isso. Isso simplesmente ele está dizendo assim, não adianta você falar para mim, porque eu sou sabichão, eu desviei porque eu quis desviar mesmo, porque pronto, acabou. Ele não quer se humilhar diante de Deus, porque ele já se acha sábio demais. Agora o ímpio não, Aí você pode até pegar um paralelo aqui, um contraste aqui, por exemplo, de
os profetas pregavam em Israel e ninguém dava ouvido. Ninguém dava ouvido. Em praticamente todos os tempos de Israel, as pessoas não gostavam de profeta. Gostavam de profeta falso, mas de profeta verdadeiro, eles não gostavam. Por causa da mensagem. Porque o profeta que ele é verdadeiro, ele não vai pregar para agradar. E por isso Deus vai dizendo aqui para Ezequiel, não adianta, você vai pregar, eles não vão te ouvir. Porque eles são obstinados, eles são teimosos. Eles são de semblante duro. Quando eles ouvem a minha palavra, eles endurecem o rosto, né? Eles endurecem, em vez deles abrir o semblante de alegria, como Jeremias falou, quando ele encontrou a palavra de Deus, ele logo a comeu ela, e aquilo foi gozo e alegria para o coração dele. As pessoas de Israel fechavam a cara, fechavam o rosto para a palavra de Deus. E aí a gente pode pegar, por exemplo, Jonas. Você acha que em Israel as pessoas ouviam Jonas? Não ouviam. As pessoas não ouviam os profetas verdadeiros, porque a mensagem era difícil. Mas quando Deus ele envia ele a Nínive, né? Quando ele chega lá com a mensagem de juízo para Nínive, dentro de 40 dias e 40 noites, Nínive será subvertida, será destruída. E ele vai entregando ali aquela mensagem. O arrependimento ali é tão grande que o rei coloca todo mundo para se humilhar. Servos, servas, todo o palácio. Ele coloca os animais, ele fecha, ele amarra a boca dos animais para que eles não venham comer. Até os animais jejuaram. Então Deus, vendo todo aquele movimento e vendo a sinceridade do coração deles, Deus disse, não vou destruir a cidade. É isso aqui. Jonas pregava para um povo que entendia a sua palavra, mas eles não se convertiam. Mas ele foi e pregou a um povo que ele não entendia a língua deles, e nem eles a de Jonas. Mas eles se converteram a Deus. Eles compreenderam o chamado de Deus. E ali, amado, o que indica, Nínive ficou mais ou menos 100 anos. 100 anos, um século, convertido ao Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome de Jesus. Então, a mensagem que ele ia pregar ali era uma mensagem desconfortante para ele. Muito desconfortante. Porque a coisa mais dura que existe para o pregador, amado, é quando ele prega a mensagem e as pessoas rejeitam a mensagem. As pessoas não querem abrir o coração para a mensagem. Como Lídia fez ali, né? O apóstolo Paulo pregava, pregando a palavra de Deus, e ela abriu o coração e compreendeu a palavra de Deus. Então foi batizada ela e toda a sua casa. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Versículo 7. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Deus está dizendo para eles, olha, eles não vão te dar ouvido, mas o problema não é você. O problema é eu, o problema é a minha palavra. Não é que eles não querem você, profeta, eles não querem eu. Mas como você é o meu mensageiro, você vai levar o que eu te falar, você vai falar o que eu te falar, você vai transmitir o que eu estou transmitindo para você. Então, eles vão te negar, você, né? Mas não é você que ele está negando, ele está negando a mim mesmo. Porque toda casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Né? Então, uma nação desviada da palavra de Deus. E aonde está esse povo? Esse povo está na Babilônia. Eles não estão em Israel. Eles estão em Babilônia. E o profeta em Babilônia. E qual é a expectativa de Deus?
já que eles estão numa situação difícil, estão vivendo numa terra estranha, numa terra pagã, né? Eu vou enviar a minha mensagem para eles, através do profeta, quem sabe assim ele se arrependa e eu tenha misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o próprio Deus diz assim, né? Que, não me lembro mais qual profeta menor lá, que ele fala, eis que enviei a peste, o ferrugem, e castiguei vocês com fome, mas vocês não se arrependeram. Né? Castiguei vocês de todo jeito e nem assim vocês se arrependeram. O coração era tão duro, eram pessoas tão obstinadas, teimosas, que nem na base do sofrimento se convertia ao Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, amado, tem pessoas que é assim. Tem pessoas que, se ele passar por um sofrimento, ele reconhece a sua fragilidade e ele se encosta a Deus. Mas tem pessoas que, quanto mais o problema vem, é que ele blasfema contra Deus. Quanto mais o problema vem contra ele, mais ele endurece a sua cerviz. É terrível. Né? Por exemplo, nós que passamos pela pandemia, por exemplo, né? Eu vi muito discurso das pessoas, naquele emocionalismo ali, né? Naquele sofrimento, naquela coisa. O mundo agora, ele vai melhorar. Porque as pessoas agora, eles vão aprender. Eu vi até aquele Diniz lá, né? Aquele dono do Carrefour, não sei quem, Diniz. Ele falando lá na CNN. Olha, os ricos, através dessa pandemia, eles vão aprender que ele não é mais importante do que o pobre. Que o pobre, ele está aí no mundo, é para a gente cuidar, para a gente não sei o quê. Né? Conversa, mas melhorou o quê? Você pode perceber, dá para perceber, é visível que o ser humano, ele piorou, e ele piorou muito, mas muito. Pode ver, as guerras aumentaram, a fome aumentou, né? Estupro, adultério, feminicídio. Pode ver que tudo aumentou. Né? Por quê? Porque o homem, nós estamos caminhando para o fim. A Bíblia diz que o espírito, né, da injustiça, ele já opera no ser humano. Então, quanto mais ele rejeita a palavra de Deus, mais pior ele fica. E quanto mais ele sofre, mais pior ele fica. Ele é um tipo de faraó na vida. Não é sofrimento que vai quebrantar ele. Não é nada que vai quebrantar ele. Né? O que ele puder fazer para perseguir aquilo que é de Deus, ele vai perseguir. Né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Agora, aqueles que conhecem a palavra de Deus, amado, ele faz igual Deus falou aqui, ó, você vai ser uma torre de vigia. Você vai ser uma atalaia. Né? Nós temos que ser atalaia. Atalaia, ele tem percepção do perigo. Nós vamos chegar lá no atalaia, né? Fiz como diamante a tua fronte, versículo 9, mais forte do que a pederneira. Aí ele está dizendo para o profeta, mas não temas, pois, nem te assombres com o teu rosto, porque eles casa rebeldes somos. Essa palavra, ela sempre aparece, não temas. O povo é bruto, a cara deles é duro, o coração deles é mais duro do que diamante, o rosto deles também. Agora você não temas não, você viu minha glória? Você viu como foi a minha glória? Você viu como as rodas, elas iam para onde o Espírito dizia para elas ir? Isso significa, Ezequiel, que eu tenho controle de todas as coisas. Nada vai acontecer com a sua vida se eu não permitir. Não se preocupe. Ainda que você ande entre espinho, entre sarças,
Não se preocupe. A espiritualidade deles é má. Eles estão mortos espiritualmente. Mas você está protegido por mim. Glória ao nome de Jesus. Disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as palavras que te hei de dizer e ouve com os teus ouvidos. Isso aqui é uma ordem de Deus. Olha, as palavras que eu estou te dizendo, você coloca todas elas, não deixe escapar uma. Coloca todas elas no teu coração. Davi diz lá no Salmo 119, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Não basta somente ouvir a palavra, né? E não basta também apenas ouvir a palavra de Deus e se alegrar um pouco, ter um momento de alegria e de prazer. Não. A palavra de Deus, ela precisa ser, né, o nosso deleite todos os dias, diariamente. Nós temos que nos alegrar com a palavra de Deus. E porque somos instruídos com a palavra de Deus. Não importa se ela vem com peso, com muito peso ou menos peso. Não importa se ela vem nos corrigindo, né? Ela sempre vai vir nos corrigindo. Não importa isso, amado. O que importa é que nós somos ouvintes, cumpridores da palavra de Deus. Isso é que importa para nós. O que importa é nós termos confiança nessa palavra. Porque toda pessoa que obedece à palavra de Deus, ele está dizendo, eu confio na palavra de Deus. Eu confio tanto que eu obedeço essa palavra. Eu confio tanto, não é? Que eu obedeço essa palavra em todas as áreas da minha vida. Eu obedeço lá no trabalho, eu obedeço em casa, eu obedeço na igreja, eu obedeço em todas as áreas da minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Eu obedeço porque eu creio na palavra, porque eu acredito na palavra. Glória ao nome de Jesus Cristo. É a mesma coisa do pecado, amado. Do pecado. Como que nós vencemos o pecado? Através da fé. E a fé, ela é gerada, qual instrumento? Por qual instrumento? Pela palavra, de ouvir a palavra. Quando nós enchemos o nosso coração da palavra de Deus, ela vai estimular a nossa fé. Significa que nós temos confiança na palavra de Deus. E o justo, ele vive justamente da fé. Ou seja, ele vive com o coração repleto da palavra de Deus Todo-Poderoso. Glórias ao nome do Senhor e Salvador Jesus. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, quer ouça, quer deixe de ouvir. Então Deus está dizendo para o profeta a responsabilidade dele. Né? A responsabilidade dele. Qual é a responsabilidade dele? É pregar a palavra de Deus. E o resultado? Deus está simplesmente dizendo para ele, você prega e não olha para o resultado. A sua obrigação é pregar a palavra de Deus. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Deus está dizendo para ele. E outra coisa, mano, se ele fosse um profeta, um pregador da palavra, que estivesse buscando sucesso, aprovação dos homens, ele ia desistir. Ele simplesmente ia desistir. Você já imaginou aquele pregador, né? Aquele pregador que ele já vai pregar sabendo que ninguém vai se converter. Você já imaginou uma coisa dessa? Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Ninguém vai se converter através da minha palavra, da palavra que eu pregar. Você já imaginou uma coisa dessa? Que tristeza para o profeta. E ele vai falar aqui da tristeza dele. Que coisa lamentável, mano. Ele já sabia disso, ele sabia que não ia.
né? Ele sabia que a palavra de Deus era poderosa, mas ele sabia que aqui era uma palavra de juízo, que o povo não ia se arrepender. Não ia se arrepender. Então, cadê? Muitos pregadores hoje, se Deus chamar ele com essa finalidade, ele não vai. Porque hoje ele quer curtida, hoje ele quer aprovação, principalmente do homem, né? Hoje ele quer se enriquecer, hoje ele quer ter dinheiro, hoje ele quer ter fama, ele quer ser mais famoso do que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, você vai pregar a minha palavra, tá bom? Não olhe para resultado, porque o povo é duro. É como se o profeta dissesse, Senhor, então para que o Senhor quer que eu vou pregar? Derrama logo um castigo em cima deles, Deus. Não, eu vou avisar para eles que vai haver o castigo. Que vai haver o castigo se eles pecar. Que é para eles viver na Babilônia uma vida santa, uma vida reta. É para eles honrar o meu nome na Babilônia. É para eles fazer com que as pessoas glorifiquem o meu nome e não se escandalize com o meu nome. É isso que eu quero que eles façam. Mas olha, Ezequiel, a popularidade você não vai ter. Isso significa o que para nós, amados? Significa o seguinte: nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Quer as pessoas ouçam, quer elas não ouçam. Não importa. Qual é a obrigação do pregador? Pregar. Quem vai converter as pessoas não é o pregador. É Deus. Através da sua palavra, que vai estar dentro do coração do pregador. Isso ele precisa ter. Ele não vai poder pregar com uma vida de qualquer jeito. Ele vai ter que pregar a obediência, ele sendo obediente. Ele vai ter que pedir para as pessoas viver uma vida com Deus, tendo ele mesmo a sua vida com Deus, tendo ele mesmo servindo como exemplo. Essa tem que ser a preocupação dele. Agora, ele prega, e aí a responsabilidade é de Deus. Jesus falou nisso, né? Qual é a obrigação do semeador? Semear. Semear. E ele vai escolher aonde ele vai semear? Não. Ele vai semear em todos os lugares. Onde a mão dele alcançar para semear a semente, ele vai semear. Agora, a semente é que vai cair de terra ruim, de terra pedregosa, de terra cheia de espinho, e vai cair também em terra boa. Depois que ela cair na terra, ele não pode fazer mais nada. É como aquela pessoa que planta. A única coisa que o agricultor pode fazer é plantar. Né? É plantar. E depois o resto é com Deus. Porque quem manda a chuva é Deus, quem tem o controle da chuva é Deus. Aí ele já não tem mais controle de mais nada. A única coisa que resta para ele é esperar. É orar a Deus, né, para que Deus mande chuva para aquela plantação florir, para que ela venha nascer. É a única coisa que ele pode fazer. Agora, o que ele pode fazer é plantar, é pregar a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. E levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Ele está glorificando a Deus, porque o Espírito levantou ele. Por que o Espírito levantou ele? Porque ele estava prostrado diante de Deus. Toda vez que vai falar o Espírito levantou ele, é porque ele está de joelho diante do Criador do céu e da terra.
significa que ele está impactado com a visão que ele teve nas margens do rio Quebar, no capítulo 1. Ele ainda está ligado naquele movimento, o impacto é grande. Então o Espírito agora levantou ele, e ele viu por detrás dele uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Significa que tudo, amado, tudo que nos envolve precisa ser para a honra e para a glória de Deus, para a bendita glória do Deus Todo-Poderoso. Então ele ouviu um barulho das rodas defronte dele e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste. Por que ele foi triste? Se a palavra foi tão doce nos lábios dele, na boca dele. Ele foi triste, amado, justamente porque Deus falou para ele: olha, você vai pregar e ninguém vai se converter. Uma das piores tristezas de um pregador é essa. Você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Já imaginou? Você vai pregar e todo mundo vai pôr a mão no ouvido. Aí ele vai todo triste, porque é como se ele não estivesse vendo uma solução ali. A maioria das pessoas ia colocar os dedos nos ouvidos para não ouvir o profeta. Só lembrando os irmãos que nesse tempo aqui do profeta Ezequiel, lá na Babilônia, não significa que toda a Babilônia estava lá. Por exemplo, Jerusalém, que Nabucodonosor colocou fogo, ela ainda estava de pé. Lá na frente do livro ele vai falar disso, que Nabucodonosor vai invadir Jerusalém. Porque aqui não há ordem cronológica, por exemplo. Tem o livro de Jeremias e Ezequiel. Parece que Jeremias está atrás de Ezequiel, mas não é não. Então aqui, Jerusalém ainda será destruída. Aí a Bíblia diz: e vinha os dos cativeiros até Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias pasmado no meio deles. Os estudiosos dizem assim, que, por exemplo, no versículo 16, sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Esses 7 dias aqui significa luto. Deus mandou ele ficar de luto diante daquele povo. Por que o luto? Porque o povo, eles estavam como mortos espirituais. É como se ele tivesse de luto por causa da vida espiritual de Israel. Glória ao nome de Jesus Cristo. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras e avisarás da minha parte. Agora ele vai dizer: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Então ele coloca aqui Ezequiel como atalaia. Quando você vê os pregadores, amado, falando assim, você é uma atalaia de Deus, ele está falando disso aqui. Ele está tirando disso daqui, que Deus chamou Ezequiel para ser uma atalaia. O que era uma atalaia? Um atalaia, ele ficava ou no muro alto da cidade, porque todas as cidades eram muradas, por causa de guerras, invasão de inimigos, então todas as cidades eram muradas. Ou ele ficava numa torre de vigia muito alta, ou no muro. Por quê? Porque ele precisava ter uma visão privilegiada. Ele ficava bem no alto e ele tinha uma visão completa, de qualquer movimento estranho que aparecesse em redor da cidade. Então, quanto mais alta a torre, melhor para o atalaia. E qual era a função dele? Qual era a função dele?
A função dele, geralmente ele tinha uma trombeta. Então, quando ele via um movimento, aí ele tocava a trombeta. Ele alertava a cidade. Para que alertar a cidade quando ele escutava um movimento estranho? Justamente para a cidade fechar as portas, se trancarem lá dentro. Essa era a função dele. Então, ele velava pela vida das pessoas. Ele velava pelo bem-estar das pessoas. Ele via o mal se aproximando e ele avisava a cidade. Então, a vida da cidade estava nas mãos dele. Ele era responsável pela vida da cidade. Então, Deus está dizendo para Ezequiel: eu te escolhi como atalaia, como um vigia. Você será responsável pelas pessoas. Por isso que ele vai dizer, olha, se eu disser para o ímpio que o mal vem sobre ele, e você não falar, você será responsável pela vida dele. Agora, se eu disser para o ímpio, repreender ele por causa do mal que ele fez, e ele se arrepender, aí então você livrou a sua alma e livrou a alma do ímpio. Ele está querendo dizer mais ou menos isso, que assim como o atalaia, ele era responsável pela vida das pessoas na cidade. Ezequiel também seria responsável. Se Deus desse para ele uma mensagem e ele não falasse, ele não avisasse as pessoas, né, daquele juízo, ele seria responsável pelas mortes dele, porque ele não avisou. Olha só que coisa. E aí vem a responsabilidade, por exemplo, de quem prega a palavra, de quem ensina a palavra. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, né, que a mão dele estava limpa, porque ele tinha ensinado todo o conselho de Deus para aquela igreja. Não pode, aquele que prega, aquele que ensina, ele não pode esconder a mensagem. A mensagem, ela não pode ser escondida. Ela tem que ser passada pelas pessoas. Todo o conselho de Deus. Ou seja, tudo que tiver na Bíblia, toda a Bíblia, ela precisa ser ensinada. Por isso nós temos aqui, por exemplo, essa preocupação de fazer estudos, né? Por exemplo, no começo a gente fazia muito estudo com revistas, as revistas dominical. Depois a gente abandonou aquilo ali. Por quê? Porque a gente achou mais interessante ensinar por livros. Porque quando você ensina por livros, principalmente que você pega um livro grande, você já está dando a oportunidade para as pessoas ler todo aquele livro, praticamente versículo por versículo. A pessoa ele não vai aprender se ele não quiser aprender. Entendeu? Por quê? Porque é da responsabilidade do pastor, do líder, da pessoa que ensina a palavra de Deus, ele pregar, ele ensinar todo o conselho de Deus. E todo mundo aqui, por exemplo, é prova disso. Que nós já ensinamos muito sobre o livro do Apocalipse, nós já ensinamos muito sobre a vinda de Cristo, sobre santificação, sobre glorificação, sobre justificação. Nós já ensinamos muito essas coisas aqui, sobre cura, sobre prosperidade, ensinamos tudo aqui, tudo. Então ninguém pode chegar e dizer, o pastor não ensina nada a ninguém, não sei o que e tal. É mentira. A gente ensina. Só que as pessoas precisam ter boa vontade para aprender a palavra de Deus. Quando sair daqui, continuar o estudo, continuar lendo, continuar estudando a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, o atalaia é isso aí. Por que a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 13, versículo 7 e o versículo 13? Que o pastor ele precisa ser respeitado pela igreja, justamente porque ele vela pelas ovelhas. E ele vai ter que dar conta delas para Deus. Então isso é uma tarefa muito difícil. Ele vai ter que ensinar elas de forma correta, sem invencionice, sem inventar a palavra, sem criar certos tipos de mensagem para agradar fulano, beltrano e cicrano, porque depois ele vai ter que dar conta disso para Deus. Ele vai ter que dar conta.
Glória ao nome de Jesus Cristo. Vamos terminar já já. Só vou ler agora, né? Já que falamos do atalaia, certamente morrerá e tal. Mas se avisares o ímpio, ele se converter e tal. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ao justo se desviar da sua justiça, e eu colocar um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Então é assim, amado, não adianta a pessoa ele servir a Deus e ele se desviar do caminho de Deus, achando que as obras que ele fez quando o tempo que ele era crente, vai servir para alguma coisa. Eu conheci a Deus, eu conheço a Bíblia, eu participei, fiquei 30 anos na igreja e tal, achando que isso vai assegurar alguma coisa para ele está enganado. Isso não vai vir à memória de Deus. Agora, se a pessoa ele se desviar e ele voltar para o caminho de Deus, voltar novamente para a igreja, aí a Bíblia diz que Deus não esquece das obras que ele praticou. É como se elas voltassem à memória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque avisando e tu o livraste a tua alma. Por isso que tem que haver a repreensão, a exortação, tem que ver tudo dentro da igreja. Isso aí, amado. O homem precisa ser confrontado nos seus pecados. Não adianta. Quando a Bíblia diz assim, que no final dos tempos, as pessoas não ouviriam a sã doutrina, mas teria comichão nos ouvidos, né? E as pessoas escolhiam os próprios mestres conforme as suas próprias concupiscências. Amontoaria mestres conforme as suas próprias concupiscências, né? Sabe aquele pregador frouxo que tem medo de falar? Aquele pregador frouxo que tem medo de pregar. Não vou falar assim não, fulano vai embora, fulano é dizimista, ele vai parar de dizimar. Pouco importa isso. O que importa é que a pessoa conheça a verdade, quer ele gostando ou não. É bom que ele ouça a verdade, porque uma hora essa verdade pode fazer a diferença na vida dele e ele voltar para o caminho de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Levantei-me e saí ao vale. E eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então Deus mostra agora, lá no vale, a mesma glória que ele mostrou para ele lá na beira, nas margens do rio Quebar. E aconteceu a mesma coisa, ele caiu sobre o rosto dele. Ele se prostrou diante de Deus. É assim, ó. Tem pessoas que dizem assim, que tem grandes experiências com Deus, que é um grande homem de Deus, ou isso, aquilo, outro. Você nunca, e às vezes a pessoa nem gosta de orar, né? Nem gosta de orar. Então, homens que realmente tiveram um encontro com Deus, são pessoas que oram, são pessoas que buscam a presença de Deus. Não adianta. Você vê uma pessoa fugir da oração, não quer orar, ele está meio longe ainda de ser um homem de Deus. Um homem de Deus, o que eu quero dizer, é um instrumento na mão de Deus. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé e falou comigo, e disse-me, entra, encerra-te dentro da tua casa. Então, quando a Bíblia fala assim, amado, entra e te encerra dentro da tua casa, né? E diz assim, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio deles. E aí ele vai dizer, e eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. Ou seja, ele vai ficar mudo. E ficarás mudo e não lhe servirá de varão, que repreenda, porque casa rebeldes são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirá, assim diz o Senhor, quer ouvir, ouça, quer deixe de ouvir, deixe, porque casa rebeldes são. Quando ele fala assim para ele, né? Entra para a tua casa, né? Encerra-te dentro da tua casa. Deus, ele está, muitos estão dizendo assim, né? Que quem dá a mensagem é Deus.
Quem dá a mensagem é Deus. Se Deus não te dá a mensagem, ou a revelação, ou a profecia, fique quieto. Vá buscar a Deus em silêncio. Vai buscar a Deus no interior da sua casa, ou aonde for, vai ter um encontro a sós com Deus. Fique quieto. Se não tens mensagem, não fala. Se não tem visão, não fala. Se não tem profecia, não fala também. E Deus dizendo para ele, por a corda sobre ti, ligarão com elas, e não sairás, pois, ao meio deles. Deus está simplesmente dizendo, você foi escolhido para fazer a minha vontade, não a tua vontade. Entra na tua casa, se fecha lá, fica lá, não fala nada. Só quando eu mandar você falar. Quando eu mandar você falar, eu vou abrir a tua boca, e aí então você diz assim, assim diz o Senhor. Não é assim diz Ezequiel. Não é mensagem de Ezequiel, é mensagem de Deus, né? É mensagem de impacto, que vai impactar as pessoas, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Quer ouvir, ouça, ou quer deixar de ouvir, deixe, porque é casa rebelde. Glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Tem gente que fala assim, profetize, mas profetize que Deus te honra, não sei o quê. Não existe isso. É para falar só se Deus mandar falar. Agora é assim também. Você tem uma mensagem para pregar? Tenho. Não esconda nada. Não esconda nada. Não furte nada das pessoas. Não roube as palavras das pessoas. Né? Não roube, não adultera a comida que Deus deu para alimentar a igreja. Não esconda nada. Deus mandou falar? Fala. Seja aqui, seja em qualquer outro lugar. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não fique inventando mensagem, né, para bajular as pessoas, para engrandecer as pessoas. Não. A mensagem central do Evangelho e da Bíblia é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então esta é a palavra, né, nesta noite o estudo. Terça-feira nós vamos estar aqui, visão sobre o pecado e o julgamento. Então esse é o texto, né, que nós vamos estudar na próxima terça-feira. E Deus sempre vai ter algo para dizer ao nosso coração, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor Jesus pelo estudo da palavra. Ó Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, nós oramos, meu Pai, a Ti, Senhor, para Te agradecer, meu Deus,